Olá, você já parou para pensar que talvez pequenas ações diárias podem completamente transformar a sua vida? O que você realmente faz todos os dias não apenas define a sua rotina, mas molda quem você está se tornando. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente busca crescimento pessoal e maneiras de viver com mais propósito. Hoje vou compartilhar 10 hábitos verdadeiramente transformadores que podem revolucionar a sua jornada de autodesenvolvimento. Práticas poderosas que, quando incorporadas constantemente, criam mudanças profundas e duradouras. Aristóteles disse: somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Nosso cérebro adora rotinas. Quando repetimos comportamentos, criamos conexões neurais que tornam essas ações cada vez mais automáticas. A beleza dos hábitos é que, uma vez estabelecidos, eles não exigem tanta força de vontade. Tornam-se parte natural do seu dia, como escovar os dentes. E quando os hábitos certos se tornam automáticos, você libera a energia mental para focar no que realmente importa. Para você que chegou aqui agora, meu nome é Clayton e esse é o canal Meu Futuro de Sucesso e, como sempre, conteúdo direto ao ponto. Vamos aos 10 hábitos fundamentais para qualquer pessoa comprometida com seu crescimento pessoal. E fica até o final porque tem um hábito bônus surpreendente. Hábito 1. Despertar consciente. O primeiro hábito transformador é criar um ritual matinal consciente. Dedico os primeiros 15 a 30 minutos do meu dia para mim, antes de me entregar ao mundo. Um copo de água com limão, respiração profunda e definição das intenções para o dia. Esse pequeno ritual mudou completamente a minha energia matinal. A forma como começamos o dia estabelece o tom que tudo o que vem depois. Quando acordo reagindo a notificações, passo o dia inteiro no modo reativo. Quando acordo intencionalmente, mantenho esse senso de propósito. Se você acha que não tem tempo, experimente acordar apenas 15 minutos mais cedo. Prepare tudo na noite anterior e coloque o alarme longe da cama. O impacto desses poucos minutos vai te surpreender. Hábito 2. Desconexão digital estratégica. O segundo hábito é criar períodos intencionais de desconexão digital. Implementei 3 regras simples: nada de celular na primeira hora que acordar, nada de telas na última hora antes de dormir e refeições sem dispositivos. No início senti uma ansiedade real, aquele medo de estar perdendo algo importante, mas logo percebi que raramente há algo tão urgente que não posso esperar uma hora. Os benefícios são enormes: melhor sono, maior concentração e, ironicamente, conexões mais profundas com as pessoas ao meu redor. Use um despertador tradicional em vez de celular e deixe o aparelho carregando um pouco distante durante a noite. Essa pequena mudança pode transformar a sua relação com a tecnologia e com você mesmo. Hábito 3. Planejamento intencional. O terceiro hábito transformador é adotar um sistema de planejamento intencional. Dedico 1 hora todo domingo para planejar a minha semana e cada manhã gasto 5 minutos definindo no máximo 3 prioridades para o dia. Sem esse planejamento eu passava meus dias apagando incêndios, sempre ocupado, mas raramente produtivo nas coisas que realmente importavam. O planejamento me permite ser proativo ao invés de ser reativo. Uma abordagem que funciona bem é o time blocking, reservando blocos específicos para diferentes atividades. Também aprendi a não superestimar o que posso realizar em um dia. É melhor completar 3 tarefas importantes do que deixar 10 pela metade. Hábito 4. Movimento consciente. O quarto hábito é integrar movimento consciente na rotina diária. Não se trata de treinos intensos, mas de celebrar o que o seu corpo pode fazer, independentemente do seu condicionamento. Por anos, encarei exercício como punição. A mudança aconteceu quando comecei a focar nos benefícios imediatos, como me sinto mais energizado, criativo e equilibrado emocionalmente nos dias em que eu me movimento. Encontrei atividades que genuinamente eu gosto e comecei com apenas 20 minutos diários. Também incorporei micromovimentos ao longo do dia, alongamentos entre reuniões ou caminhadas curtas após o almoço. Nos dias sem motivação, faço um acordo comigo. Vou fazer apenas 5 minutos. Se depois disso eu ainda não estiver afim, posso parar. Mas quase sempre, uma vez que começo, continuo por muito mais tempo. Hábito 5. Nutrição consciente. O quinto hábito é transformar a alimentação em um ato de autocuidado.
A mudança mais significativa foi começar a preparar mais refeições em casa, tornando a alimentação um momento de criatividade e presença. Dedico algumas horas no final de semana para a preparação básica, o que torna muito mais fácil fazer escolhas nutritivas durante a semana agitada. Também passei a praticar a alimentação consciente, sem TV, sem celular, apenas eu e a comida. Poucas coisas impactam tanto na nossa energia, humor e saúde quanto o que comemos regularmente. Ainda faltam 5 hábitos e o hábito bônus. Se você chegou até aqui, gostaria de te pedir para considerar se inscrever no canal e curtir para que esse vídeo chegue a mais pessoas que estão precisando. Voltando, hábito 6. Aprendizado contínuo. O sexto hábito transformador é adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo. Reservo pelo menos 30 minutos diários para aprendizado intencional e transformo momentos mortos do dia em oportunidades de crescimento. O aprendizado contínuo não apenas me mantém relevante profissionalmente, mas expande a minha visão de mundo e me dá mais ferramentas para navegar os desafios da vida. Alterno entre aprendizado focado, estudar um tópico específico, e exploratório, assuntos completamente novos. Também aplico o que aprendo, não apenas consumo informação, mas experimento e implemento. Hábito 7. Prática da presença. O sétimo hábito é cultivar a capacidade de estar totalmente presente. Comecei com 5 minutos diários de meditação. No início eu achava quase impossível, minha mente saltava de pensamento em pensamento, mas com o tempo desenvolvi a capacidade de notar quando minha mente divagava e gentilmente trazê-la de volta. Além da meditação formal, incorporei práticas informais ao longo do dia. Sentir a água do banho, saborear o primeiro gole de café, prestar total atenção quando alguém está falando comigo. A prática de presença não apenas reduz a ansiedade, mas aumenta drasticamente a qualidade das experiências. Se você acha que não consegue meditar, lembre-se, o objetivo não é parar de pensar, mas notar quando a mente divaga e gentilmente trazê-la de volta. Hábito 8. Conexões significativas. O oitavo hábito é cultivar relacionamentos profundos e autênticos. Não é a quantidade de amigos que importa, mas a profundidade das conexões. Passei a agendar encontros regulares com pessoas importantes como compromissos prioritários. Também pratiquei a escuta ativa e vulnerabilidade, fazer perguntas mais profundas além do como vai e compartilhar honestamente minhas próprias experiências. Outra mudança foi reduzir o tempo em redes sociais e aumentar as interações presenciais. Há algo insubstituível em estar fisicamente presente com outra pessoa sem distrações eletrônicas. Hábito 9. Reflexão estruturada. O nono hábito transformador foi criar espaço para reflexão estruturada. Em um mundo em que valorização constante, parar para refletir pode parecer contraprodutivo, mas é justamente essa pausa que acelera o crescimento pessoal. Adotei o journaling diário, 10 minutos escrevendo sobre o que eu estou aprendendo, desafios que enfrento e padrões que noto. Também implementei uma revisão semanal mais profunda. Sem reflexão intencional, podemos repetir os mesmos erros indefinidamente ou perder de vista o nosso progresso. A reflexão transforma experiências aleatórias em aprendizado constante. Hábito 10. Prática de gratidão. O 10º hábito é cultivar o reconhecimento consciente do que é bom em sua vida. A gratidão não é apenas um sentimento agradável, é uma prática que literalmente reconfigura o nosso cérebro para notar o positivo. Todas as noites anoto 3 coisas específicas pelas quais sou grato. Também passei a expressar a gratidão verbalmente às pessoas ao meu redor. A gratidão é especialmente poderosa em tempos difíceis, servindo como âncora à resiliência. Uma dica importante: seja específico em sua gratidão. Em vez de sou grato pela minha família, tente sou grato pelo abraço que a minha filha me deu hoje. A especificidade aumenta o impacto emocional. E agora o hábito bônus, o desapego intencional. É a prática regular de soltar, seja objetos físicos, relacionamentos que não servem mais, crenças limitantes ou identidades ultrapassadas. Comecei com o desapego físico, um desafio mensal onde dou ou descarto um item por dia. Isso evoluiu para uma revisão trimestral de compromissos e atividades, questionando: isso ainda me serve? Isso me aproxima de quem eu quero ser? O apego é uma fonte enorme de sofrimento. Quando praticamos soltar com intenção, criamos espaço para crescimento e novas possibilidades. Meu desafio para você: escolha apenas um desses hábitos para implantar nos seus próximos 30 dias. Comece pequeno, seja consistente e observe as mudanças. Lembre-se, transformação real não acontece da noite para o dia. É o resultado de pequenas escolhas consistentes ao longo do tempo. Como diz o provérbio chinês:
A melhor hora para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora. Agora que você já sabe quais hábitos adotar, muito importante também é saber os hábitos que evitar. Já veja esse vídeo aqui, que é tão importante, ou até mais que esse. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.